descreve esta característica, Atos dos Apóstolos, que foi o início da igreja primitiva, levantado pelos discípulos, orientado por Jesus Cristo. A gente vê que essa igreja, ela sofreu muitas perseguições, muitas perdas, muitas dificuldades que vieram sobre esta igreja. E a gente vê que os irmãos passaram por muitas aflições, por muitas circunstâncias e perseguições, até por próprio Saulo, mas manteram firme a sua confiança, a sua profissão de fé em Cristo. É como nós e os queridos irmãos que, após quando aceitamos a Cristo, que professamos em nossa fé, crendo no Senhor que nos deu o perdão de nossos pecados, a gente vê que existe um discipulado que prepara nós para um obstáculo, para um compromisso com Deus. São momentos que o novo convertido, ele tem o papel e poder verdadeiramente tomar esta decisão. Porque o Evangelho não é simplesmente o Evangelho que muda as nossas finanças, mas este Evangelho é o Evangelho que muda os nossos caráter. É a boa nova de salvação. É o arrependimento do pecado. É por isso que a gente vê João capítulo 3, e versículo 1, porque Nicodemo foi até Jesus de noite? E porque Deus ou Jesus expressou aquele contexto que é necessário nascer de novo? A gente vê que Nicodemo era um fariseu, um doutor, alguém que foi capacitado, instruído pelas melhores faculdades rabínicas naquele momento. Mas ainda não havia verdadeiramente um novo nascimento de sua vida. Ele precisava ser impactado, ele precisava de experimentar essa boa nova de salvação. Porque não é só simplesmente termos um intelecto ou um conhecimento das Sagradas Escrituras, mas a gente ter a nossa vida diante do Senhor, de um verdadeiro arrependimento de nossos pecados, de nossa natureza pecaminosa. E a gente vê que quando Jesus começa a trazermos este contexto, essa expressão, para que ele pudesse entender, compreender, porque antes as faculdades rabínicas, entre os doutores que eram fariseus, não havia sobre este contexto. Isso foi trazido por João, o último profeta que estava no deserto pregoando o arrependimento. João batizava com água para arrependimento dos seus pecados. E este é o início de cada novo convertido, de cada um que professa a Cristo, acredita e precisa ter uma nova mudança. Mas isso a gente possamos observarmos que o próprio Jesus, que não havia pecado, mas ele passou por essa ordenância, por este cumprimento,
do que havia-se até os dias de hoje, em cada congregação, em cada ministério, aonde tem um ministério que se fala de arrependimento, existe o batismo nas águas. Quando a gente vemos aqui Paulo referindo aqui no capítulo 19, verso 4, a gente vê que Paulo diz que certamente João batizou com batismo de arrependimento, que era aquele batismo que era levado os irmãos para mitigir nas águas. Era um arrependimento de um novo nascimento, de onde eram símbolos da perfeição, de que receberia ali e poderia receber também o batismo com o Espírito Santo de Deus. Quantas pessoas que após chegar a este momento, chegar a este período de ser batizado nas águas, de ter esta oportunidade de se participar, de ser membro e conhecido como o corpo de Cristo. E a gente vê que muitas pessoas, após se batizar nas águas, recebem também o batismo com o Espírito Santo de Deus. Mas vamos estarmos trazendo aqui, tratando com os irmãos, o batismo nas águas. Como os irmãos conhecem, sabe o contexto original, sabe a forma de cada elemento que traz para as nossas vidas. É um privilégio imenso, não é de termos apenas uma carteira de membro, de termos o nome de uma igreja e dizer que somos membros para cear. Mas o maior ofício que um novo convertido tem, de chegar a este estágio, de chegar a este momento que é honroso, maravilhoso, de participar desta privilégio que Jesus teve. Quando João Batista estava no Rio Jordão, pregando sobre o arrependimento, pregando para as pessoas que ouvia João Batista falar e relatar de seus pecados. A única forma que eles poderiam ter o perdão dos seus pecados era a forma de arrependimento, professar verdadeiramente a Cristo e ser batizado naquele momento que João estava professando. E é por isso que quando Paulo passa na igreja de Coríntios, alguns irmãos ainda não tinham o conhecimento do batismo com Espírito Santo de Deus. Era apenas relatado o batismo nas águas, o batismo de arrependimento. Isso para eles era algo especial para aqueles irmãos. Mas a gente vê que este é um princípio mais maravilhoso que um novo convertido tem, de chegar e de fazer seu discipulado, ser instruído através dos professores que estão discipulando, ensinando, preparando aos novos convertidos para enfrentarmos a batalha. Porque a gente vê esta igreja, quando os novos convertidos começaram a enfrentarmos perseguições por Romas, perseguições pelos soldados, por causa deste nome maravilhoso, que era o nome de Jesus. Mas vamos estarmos trazendo aqui alguns textos bíblicos para as nossas reflexões. Vamos estar lendo os capítulo Gálatas, versículo 2
e verso 12, para a nossa reflexão nesta oportunidade. O que foi que traz para nós neste momento da palavra de Deus? E soprando tudo com eles, e nos habitamos nele, porque ressuscitamos pela fé no poder de Deus que ressuscitou entre os mortos. A gente vê que este texto refere sobre quando se há o batismo nas águas, é como Cristo morreu e também ressuscitou. A gente possamos vermos isso quando o novo convertido ele participa deste momento solene, esse momento glorioso de ser batizado. E a gente vê quando em Mateus capítulo 28 e versículo 19, quando os discípulos começam agora a fazermos o que Deus tem ordenado aos discípulos para batizar no nome do Senhor. Assim como João Batista batizou lá no Rio Jordão, os discípulos começam agora a fazer discípulos, preparar homens para ser batizado. Aleluia. Que nos diz assim, versículo 28, verso 19. Portanto, ide fazer discípulos em todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este era a forma de batizarmos nas águas. É a forma de se batizar nas águas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Reconhecendo verdadeiramente que sua velha natureza estava sendo submergida e nascendo um novo homem, uma nova mulher, que recebeu verdadeiramente, aleluia, este momento especial de ser submergido e deixar ali todos os seus pecados de uma forma simbólica, de uma forma quando os nossos queridos pastores, quando se armos o batismo com o Espírito Santo, quando se há o batismo nas águas, a gente possamos observar que quando antes daquela submersão, antes de o crente se verdadeiramente receber esse batismo nas águas, os nossos queridos pastores nos orientam e nos traz para nós a confissão de nossos pecados. E quando após o crente ele é submergido e é levantado naquele momento, aleluia, ali se torna uma nova criatura, alguém que recebe ali, aleluia, a porção do Espírito Santo de Deus. O momento da renúncia, o momento de participar verdadeiramente daquilo que Deus tem nos dado o privilégio, de nos prepararmos para uma missão, para levarmos essa palavra. A gente vê que os discípulos passaram por estes momentos, e agora foi a vez dos discípulos pregoar sobre arrependimento e batizar também os novos convertidos. Isso tem seguido de geração a geração, não se pode apagar, não se pode mudar, aleluia, este momento único de que um novo convertido, ele recebe este privilégio de ser batizado nas águas. Mas a gente vê que os discípulos, quando ele
recebe a ordem de Deus. Portanto, ide fazer discípulos a todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E no capítulo 20 diz: ensinando a guardar todas as coisas de que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Glória a Deus. E a gente possamos sermos gratos a Deus, agradecido por esta oportunidade que Papai nos tem concedido, esta oportunidade única e maravilhosa. Mas no capítulo Mateus e João, capítulo 23, 3 e versículo 23, vamos estarmos lendo e trazendo aqui esse momento especial para as nossas vidas, que estamos refletindo sobre o batismo nas águas. 3 e 23, que nos diz assim: ora, João batizava, e também indo junto a Siló, porque havia muitas águas, e vinha a ele, e era batizado, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Aleluia. Nós observamos que João Batista, ele começou a pregoar no deserto, começou a falarmos do arrependimento para aquelas pessoas, e este era a única maneira. Eles não tinham tempo de passar pelo discipulado, eles não tinham tempo de se prepararmos para a sua formatura. Mas após, quando eles eram impactados com a palavra de João, não era uma palavra suave, não era uma palavra agradável, mas era uma palavra que impactava seus corações, que revelava as suas naturezas, dos seus pecados, das suas transgressões. A sua alma anelava, a sua alma se quebrantava, apesar quando João Batista começava a pregar de uma forma dura, de uma forma que viesse mostrar verdadeiramente as suas transgressões. Quando ele dizia: raça de víbora, quem vos ensinou fugir da ira futura? Possamos observar que as suas pregações não era pregação como os dias de hoje, as pregação society, uma pregação mais suave, mas uma pregação que verdadeiramente não tinha tanta arrumadinho, nem tantas situações que pudesse muitas vezes trazermos constrangimento às pessoas que ouvem a palavra de Deus. Mas João Batista ia direto no ponto principal, mas as vidas que recebia esta palavra era impactada, aleluia, recebia verdadeiramente Cristo no seu coração. Ele sentia desejo de arrependimento, desejo de servir a Cristo, de uma mudança nas suas vidas. Mas não era uma mudança, porque quantas pessoas que hoje acham que o Evangelho é mudança de vida para uma prosperidade, para a riqueza. Mas este Evangelho não é para esta mudança de vida, mas a mudança dentro de nós, que precisamos entender, compreender que somos pecadores. Paulo, quando pregava e dizia: todos estavam destituídos de sua glória. Mas para termos esta oportunidade, precisamos de se arrepender de nossos pecados.
de nossas velhas naturezas. E é por isso que até hoje a gente não cansamos de pregoarmos sobre o arrependimento, de pregoarmos sobre a verdade, as injustiças, a situação que estamos viciando neste mundo, as circunstâncias que cada vez mais estão querendo abafar a nossa fé, querendo desmotivar-nos, querendo parar esta igreja. Mas a igreja tem um dono chamado Jesus de Nazaré, que comprou cada um com seu sangue. E a gente não pode calar, porque se a gente calar, até as pedras vão clamar. Mas a gente vê no início de nossa leitura, quando Paulo acha dificuldade, porque os irmãos só apenas conheciam o batismo nas águas, que era a peça fundamental do início de um novo convertido, de um momento especial. Mas quantos que nesta oportunidade anseia, deseja de poder participar desta oportunidade, mas devido à circunstância, devido a situações que sobrevivem, mas creio eu, Deus dará a oportunidade de receber este momento especial. Mas eu quero agradecer aos irmãos. Estamos neste primeiro momento desta reflexão. Estaremos dando continuidade segunda-feira, para estarmos trazendo aqui, nesta oportunidade de batismo nas águas. E depois estaremos falando sobre o batismo no Espírito Santo de Deus. Mas que Deus abençoe a todos os irmãos, a todas as irmãs, por esta oportunidade. Somos agradecidos a Deus pela sua vida, pelo seu carinho, por este amor que é nos dado. Mas vamos orar. Se você ainda tem essa dificuldade, mas vamos orar para que Deus faça um milagre na sua vida, porque a gente sabe que tem pessoas que não podem se batizar nas águas devido a umas situações, mas vamos orar para Deus fazer milagre na sua vida. Mas eu quero agradecer aos nossos irmãos, nosso irmão Edson José, quero agradecer também a nossa querida irmã Ana Pratícia. Deus abençoe aos nossos queridos irmãos ilustres que é nos dado esta oportunidade. Vamos orar. Pai, mais uma vez estamos aqui agradecendo esta oportunidade, esse momento especial. Estamos fazendo esse momento de reflexão de Tua palavra, Pai, de falar da Tua grandeza, da Tua magnificência, do Teu amor, das Tuas misericórdias, do Teu projeto. Neste momento que nos concedesse de estarmos aqui, quantos que não puderam estarmos conosco, desta oportunidade maravilhosa que tem estendido, Senhor, de poder respirar, de poder ver, de poder ouvir, de poder contemplar as Tuas misericórdias, de ver os passarinhos cantar, louvar o Teu nome, apesar de sua maneira, aleluia. Mas cada um de nós louvamos o Teu santo nome. Os animais, aleluia, todos te louvam, Senhor, na terra, por Tua grandeza, para Tua magnificência. Tu és o Deus, Tu és o Senhor, és Rei dos Reis. Tu és a nossa salvação, que nos concedeste essa oportunidade de estarmos participando, Senhor, de estarmos falando da Tua grandeza, Pai. Ajuda os Teus servos,
que passaram aqui, aqueles que não puderam estar conosco, Pai. Ajuda cada um, dando vitória, dando graça, dando força, dando ânimo, Senhor, para que não venha desistir, parar, por muitas vezes olhar para a dificuldade. Quantos crentes estão tirando o olho da cruz, para olhar para a dificuldade, para observar muitas vezes o vento que está forte, as tempestades que batem em nossos barcos para nos desmotivar, Pai. Mas ajuda os teus servos e a tua serva para que tenha neste momento vigor, força, graça, ânimo. Ajuda que têm sido desmotivados, Pai, os que têm parado, os que têm voltado para trás, traga de volta. Ajuda o teu servo, tua serva, Senhor, que neste momento estão lá, Senhor, afastados da tua presença, devido às condições humanas, devido às situações que vêm, Senhor, batendo, Senhor. Nós não somos super, nós não somos de ferro, nós não temos, meu Deus, nosso equilíbrio, mas quem é o Senhor que nos dá equilíbrio, força, graça para vencer as tempestades. Ajuda os que estão nos hospital, na UTI, os que estão agora neste momento em sala de cirurgia, com muita pressa, Pai. Dê vitória, Senhor, a estes que estão agora estendidos na sala para fazer sua cirurgia com pressa, com urgência. Tu és médico por excelência, guia, Senhor, para que tudo concorra para a glória do teu nome, que teu nome seja glorificado, que alguém possa entender e ver que só quem faz milagre é o Senhor. A ciência tem limite, o médico tem limite, tudo nesta vida há limite, Pai. Mas o Senhor está no controle de nossas vidas, o Senhor está no controle de nossa respiração, de nossos rins, de nossos corações, do nosso corpo, Senhor, do nosso egoísmo, Senhor. É o Senhor que está no controle de nossas vidas, Senhor. Ajuda os teus servos, tuas servas que estão enfermos, os que estão agora, Senhor, numa situação difícil, precisando de um milagre, foram desenganados pela medicina. Tu és o Deus poderoso para mudar estas situações, para surpreender estas vidas que estão agora, Pai, nesse momento de batalha, nesse momento de dificuldade. Ajuda aqueles que perderam seus entes queridos, consolando, dando força, dando graça, dando alegria no seu coração, apesar da tristeza que tem sucumbido, tem muitas vezes, Senhor. Ah, Jesus, não é fácil, mas Tu és Deus, Deus de consolo. Tu és o Deus de consolo, Pai. Ajuda esta família, ajuda essas pessoas que precisam agora de um socorro, Senhor. Algo que está acontecendo na sua vida espiritual, guerra espiritual, a sua mente conturbada, a sua vida embaraçada, ainda que te serve, Senhor, mas não há equilíbrio, não há verdadeiramente segurança, estão te servindo apenas, Senhor, pelo fio, mas que precisa, Senhor, de segurança, de firmeza, de ter sua fé arraizada, Senhor, em Ti, confiando totalmente na Tua esperança. Ajude, dê vitória, Pai, dê vitória a esses crentes, aos Teus servos, às Tuas servas. Ajude, Senhor, a cada um, a família que estão passando por um momento difícil, estão passando por situações muito difíceis, mas Tu és o socorro bem presente na hora da angústia. Repreende toda seta, todo mal, todo espírito de contenda, todo espírito que vem ao contrário, Pai. Mas estenda Tuas mãos para mudar essa história, estas situações que estão acontecendo.